Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de FreeCAD 1.0. Na aula de hoje, nós vamos apresentar a ferramenta de criar preenchimento. A ferramenta de criar preenchimento, ela transforma o esboço que nós já aprendemos a fazer nas aulas anteriores em um sólido geométrico, que a partir daí nós vamos fazer com que ele se torne a nossa peça, adicionando e removendo partes dele, utilizando as operações da bancada Part Design. Então, para começar, nós vamos precisar ter um esboço do objeto, o qual nós vamos fazer. Nós vamos começar desenhando aqui um exemplo de um cubo, que é um objeto bem simples. Para isso, eu vou desenhar um esboço, clicando no botão Criar Esboço, e vou selecionar um plano. A seleção do plano ela é interessante para que você saiba como é que vai ficar a orientação do seu objeto. Nós temos três planos, o plano XY, o plano XZ e o plano YZ. Se você for desenhar uma peça pela base, você deverá utilizar o plano XY. Se você quiser desenhar uma peça usando o perfil frontal, então você utiliza o plano XZ. E se você quiser desenhar a peça utilizando o perfil lateral, você pode utilizar o plano YZ. Então, no nosso caso, nós vamos selecionar o plano XY. Uma vez selecionado, nós vamos fazer o esboço. Como nós vamos desenhar o cubo, a base do cubo é um quadrado. E aí nós vamos colocar as restrições de medidas de 50 por 50 milímetros. Nós clicamos no botão fechar. E agora nós vamos acionar a nossa funcionalidade de preenchimento. Clicando no botão preencher, nós temos as opções dimensão, que é o tipo, e aqui abaixo nós podemos colocar a medida desse preenchimento. Se a gente quiser um objeto mais alto, nós vamos aumentar essa medida, como por exemplo 50 milímetros. Aqui na aba de tarefas, nós temos a opção também de colocar simétrico ao plano. Simétrico ao plano quer dizer que ele vai ficar com o plano onde eu desenhei o esboço no centro da minha peça. Também temos a opção de marcar aqui invertido. O invertido faz com que o plano que foi desenhado o esboço fique acima da peça. Então eu inverto o sentido do preenchimento. Ao invés de ficar daqui para cima, ficou daqui para baixo. Também temos a opção aqui no tipo de preenchimento nas duas dimensões. Nessas duas dimensões significa que eu posso dar tamanho diferente para o que vai ficar acima do plano do esboço e abaixo do plano do esboço. Veja, então acima eu tenho 50 milímetros, abaixo eu tenho 10. Se eu quiser aumentar abaixo, eu posso digitar um novo valor e ele vai fazer com que o meu sólido seja preenchido abaixo da linha do esboço. Retornando aqui para a dimensão, nós também temos a funcionalidade aqui de Taper Angle. O Taper Angle ele faz com que o preenchimento seja cônico, de modo que se eu colocar um valor positivo, como 20 por exemplo, ele vai ficar 20 graus abrindo. E se eu colocar o ângulo negativo como menos 20, meu objeto terá o preenchimento 20 graus fechando. Ao terminar de configurar o sólido, nós podemos clicar no botão OK para finalizar essa função. A partir daqui eu posso continuar o nosso objeto. Se eu quiser, por exemplo, desenhar um pino saindo da parte de cima desse cubo, eu clico na face superior e clico para fazer o esboço. Uma vez feito isso, eu vou fazer o desenho de um círculo e eu vou utilizar aquela função lá do Sketcher que nós não vimos na aula porque nós não tínhamos sólido, para criar referência, que é a função de criar geometria externa. Essa função de geometria externa, ela serve para que eu crie pontos de referência para aplicar restrições no meu esboço atual. Então, agora eu tenho esses pontos de referência que eu posso utilizar para criar, por exemplo, uma simetria para centralizar o meu círculo. Uma vez que esteja do jeito que eu quero, eu finalizo o sketch e faço um novo preenchimento. Mais uma vez, eu posso dizer qual o valor do preenchimento que eu desejo. Clico no botão OK
e finalizo. Quando você faz isso, você torna esses dois sólidos que eu desenhei em um objeto só. Então eu tenho aqui na parte lateral, esse primeiro elemento é o que fez o cubo e esse segundo elemento é o que fez o pino. Mas se eu quiser voltar e editar um desses elementos, basta que eu dê um duplo clique nesse elemento e ele retornará à edição. Então, por exemplo, se eu quiser diminuir a altura do cubo, eu posso alterar esse valor aqui para, por exemplo, 25 e clicar OK. E aí o desenho atualiza, né, automaticamente. Eu também posso mexer no esboço. Então, digamos que eu queira alterar o tamanho desse quadrado, eu posso clicar aqui, ó, nessa setinha que vai abrir o conteúdo que tem nesse primeiro pad, que é quem fez o cubo, e dar um duplo clique aqui em Sketch, que vai permitir que eu volte a editar o Sketch. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 75 milímetros nesse eixo e deixar o outro com 50, quando eu fizer o close, automaticamente o meu objeto será atualizado. Existem outras funções de preenchimento. Observe esse esboço que já está feito nessa superfície. Então, eu vou criar o preenchimento a partir desse esboço. Aqui eu tenho a dimensão, que foi o método que nós conhecemos anteriormente. Só que eu tenho outras opções aqui no tipo de preenchimento. Eu tenho o preenchimento até o último, onde ele vai fazer o preenchimento dessa parte do sólido até tocar a última face do meu desenho. Tenho também a opção até o primeiro, que ele vai preencher até tocar na próxima parte do desenho. Veja que nesse caso ele tocou nessa primeira face aqui, ó. Temos também até a face, na qual a gente pode selecionar em qual face ele vai terminar o preenchimento. Por exemplo, eu posso clicar em selecionar face e posso clicar nessa face aqui para o preenchimento vir até essa face. Bom, então, quando você selecionar a funcionalidade e o objeto ficar do jeito que você deseja, você clica no botão OK. Bom, nossa aula de hoje fica por aqui. Na descrição temos atividades para o conteúdo dessa aula. Bons estudos e até a próxima aula.